sou Maico Mondego, produtor e diretor do documentário Artesãos da Raposa, Tecendo Identidades. E estou aqui para contar um pouquinho da história desse projeto, que nasceu através do fomento da Lei Paulo Gustavo, mais um que nós aprovamos junto à Secretaria de Cultura Municipal de Raposa, e que é impossível não falar de mar e nem de renda quando se fala de Raposa. Todo mundo, quando lembra de Raposa, vai lembrar principalmente desses dois pontos. Mas é peculiar, e foi observado através até da captação desse documentário, como a renda é presente mundialmente. Então eu acredito que o Artesão da Raposa, Tecendo Identidades, vai poder mostrar para o mundo onde é que é feita essa renda tão bonita que todo mundo, ao olhar, se apaixona. A ideia ela surge quando o Mike, o outro diretor, me provoca para ver qual o projeto que a gente poderia abordar sobre a raposa, né? E falar da raposa, a gente só pode lembrar de duas coisas, do mar e das rendeiras, né? Do corredor das rendeiras. Então eu fiquei muito instigado por ele para escrever um projeto para a gente concorrer na Lei Paulo Gustavo do município. Então nós escrevemos, concorremos e ganhamos. Aí a gente começou a fazer já a pré-produção, a produção, junto com a Associação das Rendeiras. E foi um desafio muito grande a gente fazer em pouco tempo essa aproximação com o Corredor das Rendeiras e com a Associação das Rendeiras, né? A princípio a gente teve um pouco de estranheza, né, por parte delas, etc e tal, porque elas falam excessivamente que a raposa sempre é identificada com a renda, com as rendeiras, mas que tem muito pouco apoio para elas, né? Então a gente foi esse desafio de conquistar as rendeiras para ver se a gente consegue fazer um documentário, conseguiria fazer um documentário sobre elas. Aí a gente usou o argumento claro, né? O documentário seria até uma força para a divulgação do trabalho delas. Então a renda é até um trocadilho meio bobo, mas a renda ainda é uma grande renda para a cidade, né? E está morrendo. Então a gente surgiu, quando eu falo está morrendo, porque não tem essa continuidade, né? De mãe para filha, etc e tal. Isso o documentário captou muito bem. E são vários ganchos aí para se produzir um longa e um média. A gente conseguiu imprimir essa dificuldade delas com relação à renda morrer. Já foi observado que uma ação para superar essa questão da falta de quem conduza ainda o processo de produção das rendas é a questão da inclusão na grade curricular das escolas municipais da Raposa da matéria sobre o artesanato. Então lá foi observado, e tem pontos interessantes, que tem meninos fazendo renda, que é uma coisa que não é comum na história da renda. Então eu acredito que existe um processo aí de renovação, principalmente eu acho que é como se fosse a estilista da renda. Isso é uma coisa que está ficando cada dia mais escasso e é preciso que se fomentem mais profissionais desse segmento. Então, à medida que a renda for mais divulgada, que elas tenham um retorno que seja digno do valor que elas investem, porque é um trabalho manual, cansativo, repetitivo, para poder entregar aquele produto, que às vezes não como foi falado aqui, eu não sei quanto é que chega uma renda dessa em Paris, mas lá na Raposa o valor dela é bem abaixo. Então eu acredito que esse reconhecimento e esse investimento nelas, no artesanato da Raposa, é imprescindível para a sobrevivência dessa atividade. A gente conseguiu descobrir, junto com o documentário, que a presidente da Associação das Rendeiras, dona Marilene, conseguiu colocar a renda como matéria específica dos estudantes do município da Raposa. Isso foi importantíssimo. Além de estudar a história com um material escolar perfeito, muito bem feito,
através da consultoria da Associação das Rendeiras, fazer com que meninas e meninos, isso é que é interessante no documentário, se interessem pela renda. Então ela está com um projeto que parece pequeno, parece tímido, ela consegue manter um pouco daquilo que se passa de mãe para filho para alunos da escola. É um desafio muito forte para entrar no diálogo com elas. A gente conseguiu furar um pouco essa bolha por coincidir com São João. Elas estavam com a barraca delas no governo do estado mostrando o trabalho delas. Então a gente conseguiu ter uma convivência um pouco melhor. E coincidiu também, né, da gente estar produzindo o documentário dos pescadores, que passou ano passado aqui na TV UFMA, a rendeira ser casada com o pescador. Então, acho que a gente agregar os dois, juntar casais, solta um pouco mais o discurso, etc. A gente conseguiu até captar e passar, no meu entender, não sei se o Mike vai concordar com isso, no meu entender, o que a renda de fato precisava ser passado dentro da Raposa. Mesmo que seja ali em 10, 12 minutos, a gente consegue passar aqui a importância da renda para a cidade e a importância desse legado passar de mãe para filha, para sobrinha, para neta. Foi observado que, de fato, elas não, eu acredito que ainda não estão preparadas para esse novo momento. Então, assim, através acho que de algum tipo de curso de formação, um instrumento onde dê mais força para essa associação, possa que elas tenham outros instrumentos ou, quem sabe, outros materiais que tenham uma durabilidade maior, ou então uma coisa que possa possibilitar que essa renda tenha uma característica diferente do que ela está tendo agora. Como eu tinha dito, funciona porque parece que um completa o outro. E a gente nota também na forma de entrevista, o pescador é muito mais aberto. Ele quer mostrar o trabalho dele, ele tem orgulho de jogar a rede, de contar histórias de pescadores. E as rendeiras não, mais fechado, a coisa mais... Mas depois que você abre essa bolha, como eu falei, você consegue entender a dinâmica, inclusive, da cidade, da formação da cidade. A formação da cidade, ela parte do mar e ela parte das mulheres, trazendo sustento também com a renda. Entendeu? E uma coisa, um detalhe que ninguém presta atenção. Quando a gente fala da renda, a gente está falando só da rendeira, mas a gente fala também, por isso que o documentário também é sobre artesanato, de uma forma geral. O birro é um artesanato feito por homem na Raposa, não é feito por mulheres. Até a técnica da agulha, que eu estou esquecendo aqui, me fugiu o nome, que está no documentário, são colhidos lá no Ceará, não tem no Maranhão. Hoje elas estão adaptando aí para fazer essa forma da renda. E a gente vê também uma estruturação dentro do documentário, a importância da desenhista, né? Que são poucas, que vai reproduzir aquele desenho para se tornar renda e passar de uma rendeira para outra. Então, é um trabalho comunitário fantástico. Sem o desenhista não tem renda. Sem o birro não tem renda. Sem os espinhos, que eu esqueci o nome, me desculpe, não tem renda. Então, uma coisa muito comunitária, entendeu? E uma divisão assim bem bacana. Que os pescadores, já é uma coisa que a gente pensa que é uma coisa mais bruta, mas não, mas o pescador também tem a renda da rede, né? De consertar a rede depois que vem, de fazer a rede. Também é um cara que trabalha com birro, trabalha fazendo rede. Então está muito interligado. Eu observei que no filme é transmitido uma certa preocupação delas, principalmente as mais antigas, em ter novas pessoas fazendo artesanato na Raposa. Principalmente porque é percebido que dentro de casa não tem mais gente com tanto interesse em fazer artesanato como elas. Acredito que isso esteja ligado realmente pela questão da remuneração. Para mim, a renda, um vestido de renda, por exemplo, eu não encaro ele como uma peça de roupa, e sim como uma pequena obra de arte, porque ela ali é exclusiva, foi feita à mão
E por mais que elas queiram, dificilmente tu consiga replicar aquilo em alta escala com o mesmo modelo. Mas aí o que acontece? O valor unitário, ou o valor, a hora trabalho, uma coisa que a gente estava discutindo agora há pouco, delas é baixíssima. Até porque, com certeza, esse vestido vendido e exposto lá na lojinha da Raposa custa X reais. Mas se ele for levado por um atravessador, ele pode chegar, como falei, em Paris a 100x. Então eu acho que tem que ter realmente uma política pública, uma grife que seja criada, por exemplo, né, com a marca da associação, e que esse produto saia da mão tire o atravessador do processo e já coloque ele direto nas lojas que têm interesse, porque aí sim vai aumentar o valor agregado do produto, vai aumentar o faturamento da associação e assim os dividendos, gerando, acho que, mais interesse nas próximas gerações em buscar voltar a atuar dentro do segmento. Mas observou-se realmente uma preocupação muito grande das atuais rendeiras em saber quem é que vai continuar seguindo com o legado. Eu acho que o mais importante é política pública. Tem que acompanhar essa galera, não pode deixar eles sozinhos, tanto na divulgação como na questão da orientação, realmente na questão econômica. Se não tiver, eu acredito que a renda da Raposa, aquela original, porque hoje já deve ter várias réplicas, mas aquela original que nós conseguimos captar e conversar com quem realmente as gerações vêm vivendo disso, pode correr o risco de morrer. Eu sou José Viana Filho, eu sou o diretor de Artesãos da Raposa, Tecendo Identidades, e convido você a ver aqui no canal UFMA o nosso documentário. Olê, mulher rendeira, olê, mulher e a pequena vai no bolso e a maior vai no boná. Sei fazer assim todo tipo de artesanato de madeira, qualquer coisa que me mandaram fazer, eu consigo fazer na madeira. Né? O que a cidade te esperou? O mar te esperou mais? Foi a questão, né, dos animais, né, aproveitar a parte, né, da natureza, que a gente, né, via aquelas coisas bonitinhas e vamos transformar a madeira também nessas pequenas artes, né? Aí eu aproveitei, lembrei do peixe, né? Lembrei do barco, lembrei da raposa, né? Que era bem conhecida, que a gente pouco vê agora, não tem mais como antigamente. Mas serviu de inspiração a raposa também. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. O fuzil de lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não falta moça bonita. A Associação da Rendeira foi fundada em 17 de dezembro de 1988. Foi fundada por algumas mulheres guerreiras, que hoje em dia eu parabenizo elas, porque pelo que uma já me falou, né, uma das antigas sócias, que elas não queriam vender para atravessador, mas sim diretamente para o consumidor. Devido que elas fossem as atravessadoras, que elas fizessem a renda e vendessem pelo preço justo. E até hoje ainda existe essa associação. Hoje tem o Corredor das Rendeiras também, que foi fundada também por outras mulheres rendeiras, inclusive a minha mãe também fez parte também desse ambiente que hoje está. Mas ela me deixou um legado e foi fazer a renda. Porque, como eu costumo dizer, a renda gera renda. Então, para mim é maravilhoso o manuseio dos birros. E quando a peça está concluída, que tu vê um cliente teu, uma peça de renda para nós é fundamental. E dizer que ele amou aquele produto que a gente fez com tanto carinho e dedicação. Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica, só se eu não puder levar. Mamãe fazia justamente a renda para ajudar no sustento da casa, né? E aí depois de um certo período, aí ela me colocou também para aprender, né? Para ajudar. E aí eu tô fazendo até hoje. Você lembra mais ou menos a idade? 7 anos.
primeiro trabalho, ela Sim. já te deu um desenho. Te Ah, colocou no guia. a primeira peça a gente nunca esquece, o dente de rato. Todas nós com 8 O dente anos. de rato, aí depois foi palinhas, golinhas infantis. Eu fiz muitas rendas de linha fina de metro. E aí eu fui fazendo outras peças. Hoje eu faço outros produtos. E aí vai. Teve um tempo até que eu parei, depois eu retornei. Me deu saudade. E como minha irmã foi a única pessoa que esteve mais presente assim no sentido de ajudar, aí eu acabei assim sentindo que eu deveria continuar porque a mamãe, devido à idade, não quis mais, né, prosseguir. Ela já tem 80 anos. Sim. Então, a minha irmã estava se sentindo cansada e ela queria até terminar, não ia mais continuar. Eu disse, não vou fazer isso não, porque foi muita luta, assim, eu me lembro muito dela, assim, eu sempre conto a história dela, ela numa caixinha vendendo seus produtos nos hospitais, assim, ela aproveitava o momento que a gente estava doente para vender os produtos para os médicos, oferecer para os médicos, né? E aí esses médicos compravam e ela continuava, até que um dia ela não teve mais como suprir sozinha. E teve as outras parceiras, que também a mãe dela aqui ajudou muito. A mamãe comprava muitas peças dela também, para poder vender. E aí ela foi aumentando e fez a loja. E aí eu tô aqui, eu e minha irmã, continuando o trabalho dela, entendeu? Não deixando morrer a arte da renda. Não. Então o que representa? Tu já mais ou menos falou, mas o que representa a renda pra ti? Aqui é meu sustento, entendeu? Aqui eu tô vivendo daqui, então isso aqui tem uma importância que tu não imagina. Imagina tu tendo que trabalhar aqui para tu te sustentar. Então isso aqui é minha fonte de vida mesmo, entendeu? Meu ganha-pão. Ajudei meus filhos, criei meus filhos e tô vivendo e daqui. Eu não tenho outra renda, então é aqui. Então isso aqui é como se fosse uma fonte de vida mesmo para mim. Extremamente importante para o sustento da minha casa e também para manter assim, a memória da minha mãe, das minhas tias, que já morreram também, que eram grandes rendeiras. Entendeu? Só tem uma ainda viva, mas também não faz mais renda. Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no engornar. Se chorar por mim, não fica só se eu não puder. Quando a senhora associa a raposa, a senhora associa a renda, né? A rendas, As pessoas vão fazendo pedidos. Isso, porque acham bonitos. Às vezes vão me visitar lá na minha casa e olham uma coisa diferente. E, por incrível que pareça, eu estive em Paris, acho que há 2 anos atrás. E quando lá cheguei, fui numa loja de alta costura, moda, tudo. E o que eu vi? As rendas, biquínis feitos como desse aqui, ó, de crochê, muito trabalho em crochê e muitos vestidos em renda. Eu fiquei encantada e logo eu falei, como é que chegou aqui essas rendas tão lindas? E lembrei que o pessoal que faz renda é em Raposa. E eu fiquei encantado, mas infelizmente ali não tinha nada que remetesse ao Nordeste e ao Brasil. Que identificasse que aquilo ali é um trabalho feito por rendadeiras, que aprenderam há muito tempo atrás, é um trabalho manual, sabe, bem cansativo, mas que ainda persiste, ainda consegue estar inserido na cultura do Maranhão. Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no engornar. Se chorar por mim, não fica só se eu não puder. No período da pandemia, muita gente migrou para modinha. Roupa comprada até em outro estado. Sim, para poder sobreviver, porque estava tão complicado. Então, como nós já tivemos esse problema que serve de alerta, a gente não pode ficar só com a renda. Não tem como. E outra coisa, antes tinha muitas lojas, outras já fecharam, porque as rendeiras, as lojistas, né? Rendeira, lojista mais idosas já se foram. E as suas filhas não seguiram a cultura, fecharam as lojas, venderam aquilo que a mãe
tinha com todo prazer vender os produtos para outros lojistas. Então, é uma coisa terrível. A falta da valorização, né? Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me engonar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. É um artesanato muito lindo. Cada região tem o seu artesanato, a sua cultura. E eu conheci a renda, já conhecia, porque quando cheguei a casa com a minha esposa, ela tinha rendas lá em casa, e acho uma cultura muito linda, uma cultura que infelizmente em muitos locais tem tendência a acabar, porque isto tem que ser passado de pais para os filhos, e muitas vezes os filhos não continuam a tradição dos pais, mas acho que isto tem que ser mais divulgado pelas entidades oficiais, quer pelas prefeituras, governo estatal, porque é uma coisa que não pode acabar. Porque isto é a identidade das pessoas. Muitas vezes é o seu ganha-pão, a sua sobrevivência, e isto faz falta. Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me engonar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. E hoje eu estou com um projeto, parceria com a Prefeitura de Raposo, junto com a secretária Vera, levar a renda para dentro das escolas, como educação física, né? No caso a arte, né? A arte de fazer a renda, a educação artística. Então hoje nós estamos com 2 anos, esse projeto, e tem N crianças aprendendo a fazer a renda, né? Tem um intervalo de 2 horas para cada turma, mas para mim está sendo prazeroso. Já tem Começou quando? Começou em 2023 o projeto. 2021, 2022 foi feito o projeto, 2023 foi executado e estamos em 2024 com o mesmo projeto, a redes e rendas dentro das escolas. Porque como veio para cá o antigo pescadores e as rendeiras, vieram com seus esposos, a gente também entrou junto com a parceria, junto com a escola, para que nós podemos ensinar eles a tecer a rede e a fazer a renda. Olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me engonar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Como eu já falei anteriormente, do projeto Redes e Renda na Escola Sarney Filho, uma parceria entre Prefeitura de Raposa e Associação da Rendeira. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho, desse trabalho em conjunto com a Prefeitura e os frutos que já estão dando. Vamos lá? Aqui é uma turma do 6º ano, do 7º ano B, que foi uma que começaram com a gente, né, a fazer a renda. Hoje já tem aluna que já faz só, sem a ajuda do professor. E aqui eu vou mostrar alguns. Aqui está a Maria Aldina, que também faz parte do projeto, que também é sócia da Associação da Rendeira. A Auricélia, que também é uma instrutora também, que é sócia da Associação das Rendeiras, que veio juntar forças para que nós pudéssemos mostrar que há uma forma que a renda de bio não acabe a nossa cultura. E aqui estão os alunos já produzindo, já tem peças prontas que eles já fizeram, já estão comercializando as peças entre o projeto mesmo. E tem aluna que já se desenvolve sem a ajuda do instrutor. Né? O desenho, Marilene, o desenho foi feito dentro da escola também. O desenho, a gente também fez um passo a passo. O enchimento dos birros, os desenhos, inclusive tem até uma aqui que nos ajudou na época a desenhar, né? A aluna aqui a desenhar e fazer os pinicados. Aqui todo mundo fez de tudo aqui. Por quê? Porque é uma forma deles entenderem como se começa a renda e como se termina. Então tudo tem passo a passo. Então hoje eles estão fazendo uma peça marcador de livro com o ponto trocado inteiro e o meio trocado. Onde que o projeto
ajuda, pelo menos, a ver uma luz nessa questão de passar a renda para o futuro da cidade? Com certeza. Até porque já está na mão deles. A gente está dando um incentivo. A Prefeitura de Raposa está dando um incentivo, junto com a Associação da Rendeira, que a cultura não vem acabar. Uma cultura essa que foi deixada pelos nossos antepassados. Então, junto com a secretária de Educação, professora Verismar Gomes, a gente entrou em contato com ela, conversamos sobre o projeto, alimentamos e daí colocamos em prática. Todo o material veio da Associação das Rendeiras, as almofadas, os birros, os espinhos, mas tem um percentual que é dado através do projeto para que nós possamos estar com esse material atualizado. O que é atualizado? Compra de birros, compra de espinho, compra de linha, o nosso material que complementa para se fazer o artesanato. Então, vai o projeto para que os alunos venham confeccionar algumas peças. Agora, o que é interessante é ver homem fazendo renda. Você quebra um pouco o estereótipo. Foi outra quebra de, como é que se diz? Hoje, antigamente a nossa renda de birro era só as nossas mães por nossas filhas. Hoje não. Os alunos, meninos, têm interesse de fazer. Tia, eu quero aprender a fazer, e fazem. Fazem bem feito. E já até negocia sua própria peça. Então, para mim, é uma quebra de barreira muito grande. Eu só tenho que, fiquei maravilhada com a quantidade de menino envolvido. E eles fazem as peças, eles não querem saber, é só de mulher, não. Eu quero aprender, quero fazer e fazem. Olê, mulher rendeira, olê, mulher enda, e a pequena vai no porto e a maior vai no Guaná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não falta moça bonita.